Leitura da Cartilha de Avaliação Psicológica, 2013. Já vou direto para as perguntas. A apresentação está pulando. Introdução. Questões gerais sobre avaliação psicológica. 1. O que é avaliação psicológica? A avaliação psicológica é um processo técnico e científico realizado com pessoas ou grupos de pessoas que, de acordo com cada área de conhecimento, requer metodologias específicas. Ela é dinâmica e constitui-se em fonte de informações de caráter explicativo sobre os fenômenos psicológicos, com a finalidade de subsidiar os trabalhos nos diferentes campos de atuação do psicólogo, dentre eles saúde, educação, trabalho e outros setores em que ela se fizer necessária. Trata-se de um estudo que requer um planejamento prévio e cuidadoso, de acordo com a demanda e os fins para os quais a avaliação se destina. Segundo a resolução CFP número 7 de 2003, abre aspas, os resultados das avaliações devem considerar e analisar os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo, com a finalidade de servirem como instrumentos para atuar não somente sobre um indivíduo, mas na modificação desses condicionantes, que operam desde a formulação da demanda até a conclusão do processo de avaliação psicológica. Fecha aspas. Cabe enfatizar que os resultados das avaliações psicológicas têm grande impacto para as pessoas, os grupos e a sociedade. 2. Qual a diferença entre avaliação psicológica e testagem psicológica? A avaliação psicológica é um processo amplo que envolve a integração de informações provenientes de diversas fontes, dentre elas testes, entrevistas, observações e análise de documentos, enquanto que a testagem psicológica pode ser considerada um processo diferente, cuja principal fonte de informação são os testes psicológicos de diferentes tipos. 3. Quais os passos mínimos para se fazer a avaliação psicológica? O processo de avaliação psicológica apresenta alguns passos essenciais para que seja possível alcançar os resultados esperados, a saber, levantamento dos objetivos da avaliação e particularidades do indivíduo ou grupo a ser avaliado. Tal processo permite a escolha dos instrumentos, estratégias mais adequados para a realização da avaliação psicológica. Coleta de informações pelos meios escolhidos, entrevistas, dinâmicas, observações e testes projetivos e ou psicométricos, etc. É importante salientar que a integração dessas informações deve ser suficientemente ampla para dar conta dos objetivos pretendidos pelo processo de avaliação. Não é recomendada a utilização de uma só técnica ou um só instrumento para avaliação. Integração das informações e desenvolvimento das hipóteses iniciais. Diante dessas, o psicólogo pode constatar a necessidade de utilizar outros instrumentos e estratégias de modo a refinar ou elaborar novas hipóteses. Indicação das respostas à situação que motivou o processo de avaliação e comunicação cuidadosa dos resultados, com atenção aos procedimentos éticos implícitos e considerando as eventuais limitações da avaliação. Nesse processo, os procedimentos variam de acordo com o contexto e propósito da avaliação. 4. Quais as respostas fornecidas pela avaliação psicológica? O processo de avaliação psicológica é capaz de prover informações importantes para o desenvolvimento de hipóteses por parte dos psicólogos, que levem à compreensão das características psicológicas da pessoa ou de um grupo. Essas características podem se referir à forma como as pessoas irão desempenhar uma dada atividade, à qualidade das interações interpessoais que elas apresentam, dentre outros. Assim, dependendo dos objetivos da avaliação psicológica, a compreensão poderá abranger aspectos psicológicos de natureza diversa. É importante notar que a qualidade do conhecimento alcançado depende da escolha de instrumentos e estratégias que maximizem a qualidade do processo de avaliação psicológica. 5. Quais os limites da avaliação psicológica? Por intermédio da avaliação,
Os psicólogos buscam informações que os ajudem a responder questões sobre o funcionamento psicológico das pessoas e suas implicações. Como o comportamento humano é resultado de uma complexa teia de dimensões interrelacionadas que interagem para produzi-lo, é praticamente impossível entender e considerar todas as nuances e relações a ponto de prevê-lo deterministicamente. As avaliações têm um limite em relação ao que é possível entender e prever. Entretanto, avaliações calcadas em métodos cientificamente sustentados chegam a respostas muito mais confiáveis que opiniões leigas no assunto ou o puro acaso. 6. Quais os principais cuidados a serem seguidos na elaboração de um relatório, laudo psicológico? Sempre levando em consideração sua finalidade, o laudo deverá conter a descrição dos procedimentos e conclusões resultantes do processo de avaliação psicológica. O documento deve ter direções sobre o encaminhamento, intervenções ou acompanhamento psicológico. As informações fornecidas devem estar de acordo com a demanda, solicitação ou petição, evitando-se a apresentação de dados desnecessários aos objetivos da avaliação. Mais detalhes sobre a elaboração desse documento podem ser obtidos mediante consulta à Resolução CFP número 7 de 2003. 7. Que competências um psicólogo precisa ter para realizar a avaliação psicológica? Algumas competências específicas são importantes para que esse trabalho seja bem fundamentado e realizado com a qualidade e de maneira apropriada. 1. Reconhecer o caráter processual da avaliação psicológica. 2. Conhecer a legislação referente à avaliação psicológica brasileira, dentre as quais as resoluções do CFP e o Código de Ética Profissional do Psicólogo. 3. Ter amplos conhecimentos dos fundamentos básicos da psicologia, dentre os quais podemos destacar desenvolvimento, inteligência, memória, atenção, emoção, dentre outros. Construtos avaliados por diferentes testes e em diferentes perspectivas teóricas. Eu acho que tinha uma vírgula ali, acho que ele quis dizer, dentre outros construtos avaliados por diferentes testes e em diferentes perspectivas teóricas. 4. Ter domínio do campo da psicopatologia para poder identificar problemas graves de saúde mental ao realizar diagnósticos. 5. Ter conhecimentos de psicometria, mais especificamente sobre as questões de validade, precisão e normas dos testes, e ser capaz de escolher e trabalhar de acordo com os propósitos e contextos de cada teste. 6. Ter domínio dos procedimentos para aplicação, levantamento e interpretação dos instrumentos e técnicas utilizados na avaliação psicológica, bem como ter condição de planejar a avaliação com maestria, adequando-a ao objetivo, público-alvo e contexto. 7. Elaborar documentos psicológicos decorrentes da avaliação psicológica. 8. Saber comunicar os resultados advindos da avaliação por meio de entrevista devolutiva. 8. Quais são os princípios éticos básicos que regem o uso da avaliação psicológica? É necessário que o psicólogo se mantenha atento aos seguintes princípios. 1. O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e prática. 2. Utilização no contexto profissional apenas dos testes psicológicos com parecer favorável do CFP, que se encontram listados no Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, o SATEPSI. Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, SATEPSI. 3. Emprego de instrumentos de avaliação psicológica para os quais o profissional esteja qualificado. 4. Realização da avaliação psicológica em condições ambientais adequadas, de modo a assegurar a qualidade e o sigilo
das informações obtidas. 5. Guarda dos documentos de avaliação psicológica em arquivos seguros e de acesso controlado. 6. Disponibilização das informações da avaliação psicológica apenas àqueles com o direito de conhecê-las. 7. Proteção da integridade dos testes, não os comercializando, divulgando-os ou ensinando-os àqueles que não são psicólogos. Questões sobre o uso dos testes psicológicos. 9. Quais instrumentos podem ser utilizados considerando os diversos contextos e objetivos da avaliação psicológica? A Resolução CFP número 2 de 2003, em seu artigo 11º, orienta que, abre aspas, as condições de uso dos instrumentos devem ser consideradas apenas para os contextos e propósitos para os quais os estudos empíricos indicaram resultados favoráveis. Fecha aspas. O artigo quer dizer que a simples aprovação no Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos, o SOTEPS, não significa que o teste possa ser usado em qualquer contexto ou para qualquer propósito. A recomendação para um uso específico deve ser buscada nos estudos que foram feitos com o instrumento, principalmente nos estudos de validade e nos de precisão e de padronização. Assim, os requisitos básicos para uma determinada utilização são os resultados favoráveis de estudos orientados para os problemas específicos relacionados às exigências de cada área e propósito. No novo formulário de avaliação dos testes psicológicos, foram descritos 5 propósitos mais comuns para o uso dos testes: classificação diagnóstica, descrição, predição, planejamento de intervenções e acompanhamento. Também são definidos vários contextos de aplicação: psicologia clínica, psicologia da saúde e ou hospitalar, psicologia escolar e educacional, neuropsicologia, psicologia forense, psicologia do trabalho e das organizações, psicologia do esporte, social, comunitária, psicologia do trânsito, orientação e ou aconselhamento vocacional e ou profissional, entre outras. Dependendo da combinação de propósitos e contextos, pode-se pensar melhor quais estudos são necessários para justificar o uso de determinados instrumentos e estratégias. Por exemplo, considerando a avaliação de personalidade no contexto organizacional, se o propósito for somente descrever características de personalidade das pessoas, são necessários estudos de validade atestando que o teste mede o construto pretendido, análise fatorial, correlação com outras variáveis, dentre outros. Mas se o propósito for prever o comportamento futuro, como geralmente é o caso nos processos seletivos, são necessários estudos de validade de critério demonstrando que o teste é capaz de prever bom desempenho no trabalho. No contexto do trânsito, geralmente, o objetivo da avaliação é a previsão de comportamentos inadequados a partir de variáveis psicológicas levantadas pelos testes. Assim, estudos de validade de critério mostrando que as variáveis medidas no teste prevêem comportamentos importantes nessa situação, tais como comportamentos de risco, envolvimento culposo em acidentes, são os requisitos básicos que justificam seu uso neste contexto, já que irão sustentar a decisão sobre a habilitação. Em suma, a escolha adequada de um instrumento estratégia é complexa e deve levar em conta os dados empíricos que justifiquem simultaneamente o propósito da avaliação associado aos contextos específicos. No caso da escolha de um teste, é necessário que o psicólogo faça a leitura cuidadosa do manual e das pesquisas envolvidas em sua construção para decidir se ele pode ou não ser utilizado naquela situação. Uma boa fonte de informações sobre pesquisas na psicologia, além do manual, é claro, é a Biblioteca Virtual em Saúde e Psicologia, www.bvs-psi.org.br. O parecer favorável no SATEPS, satepsi.cfp.org.br, indica que o teste possui pelo menos
um conjunto mínimo de estudos que atesta sua qualidade. A utilidade para algum propósito e contexto específicos dependerá de uma análise cuidadosa desses estudos. 10. Quais testes psicológicos são indicados para a utilização em avaliações psicológicas? Cabe ao profissional investigar quais são os procedimentos, os meios e as técnicas mais adequados para o contexto do seu trabalho, uma vez que o CFP defende a autonomia profissional dos psicólogos quanto à escolha dos testes, em consonância com a resolução CFP número 2 de 2003. Ele diz assim, artigo 11. As condições de uso dos instrumentos devem ser consideradas apenas para os contextos e propósitos para os quais os estudos empíricos indicaram resultados favoráveis. Parágrafo único. A consideração da informação referida no caput deste artigo é parte fundamental do processo de avaliação psicológica, especialmente na escolha do teste mais adequado a cada propósito, e será de responsabilidade do psicólogo que utilizar o instrumento. Além disso, cabe lembrar que a avaliação psicológica é entendida como o processo técnico-científico de coleta de dados, estudos e interpretação de informações a respeito dos fenômenos psicológicos resultantes da relação do indivíduo com a sociedade, utilizando-se, para tanto, de estratégias psicológicas como métodos, técnicas e instrumentos. Os resultados das avaliações devem considerar e analisar os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo, com a finalidade de servirem como instrumentos para atuar não somente sobre o indivíduo, mas na modificação desses condicionantes que operam desde a formulação da demanda até a conclusão do processo de avaliação psicológica. Ressalte-se também que no SATEPSE existe a possibilidade de pesquisa sobre algumas características, tais como variável avaliada e área de aplicação dos testes psicológicos aos usuários que se cadastram. Esse sistema pode ajudar os psicólogos na escolha do instrumento mais adequado. Para esclarecimentos de questões técnicas, sugere-se que seja realizada uma consulta em artigos científicos, universidades ou ao Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica. 11. A equipe de psicologia tem autonomia para decidir sobre a escolha mais adequada dos testes para avaliar o perfil exigido pelo cargo? Sim, pois, conforme o artigo 11 da Resolução número 2 de 2003, aquele que eu já li, que diz, vou ler de novo, artigo 11, as condições de uso dos instrumentos devem ser consideradas apenas para os contextos e propósitos para os quais os estudos empíricos indicaram resultados favoráveis. Parágrafo único. A consideração da informação referida no caput deste artigo é parte fundamental do processo de avaliação psicológica, especialmente na escolha do teste mais adequado a cada propósito e, eles grifaram aqui, será de responsabilidade do psicólogo que utilizar o instrumento. 12. A aplicação de testes psicológicos de forma coletiva tem a mesma eficácia e validade que a aplicação de testes psicológicos realizada de forma individualizada? Tendo em vista a complexidade de fatores envolvidos no processo de avaliação psicológica, dentre os quais o tempo disponível, a quantidade de pessoas e o propósito da avaliação, entende-se que não seja possível afirmar peremptoriamente, diante do caso concreto, que uma tenha maior eficácia e validade que a outra. Reitera-se, entretanto, o que dispõe o parágrafo único do artigo 11, de que, abre aspas, será de responsabilidade do psicólogo que utilizar o instrumento, fecha aspas. Assim entendido, o psicólogo terá inteira autonomia para conduzir o processo avaliativo, desde que observe, conforme o parágrafo único do artigo 16, as informações contidas nos respectivos manuais. 13. Quais os principais cuidados que o psicólogo deve ter na escolha de um teste psicológico? Na escolha de um teste como instrumento de avaliação psicológica,
é fundamental que o psicólogo consulte o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, o SATEPS, disponível no site do Conselho Federal de Psicologia, www.cfp.org.br, com o intuito de verificar se ele foi aprovado para uso em avaliação psicológica. E, em caso afirmativo, ele deverá então consultar o manual do referido teste, de modo a obter informações adicionais acerca do construto psicológico que ele pretende medir bem como sobre os contextos e propósitos para os quais sua utilização se mostra apropriada. 14. Quais os principais cuidados que o psicólogo deve ter para utilizar um teste psicológico? 1. Verificar se não existem dificuldades específicas da pessoa para realizar o teste, sejam elas físicas ou psicológicas. Quando diz pessoa aqui, eu imagino que esteja falando do paciente, né? Mas acho que também pode se aplicar ao próprio psicólogo, né? Dificuldade de realizar o teste, sejam elas físicas ou psicológicas. 2. Utilizar o teste dentro dos padrões referidos por seu manual, o que inclui os procedimentos de aplicação, utilização de material padronizado e procedimentos de interpretação. 3. Cuidar da adequação do ambiente, do espaço físico, do vestuário, dos aplicadores e de outros estímulos que possam interferir na aplicação. 15. Quais são as condições técnicas para que um teste psicológico tenha parecer favorável do Conselho Federal de Psicologia? Para receber parecer favorável do CFP, o teste deve preencher os requisitos mínimos de que trata o anexo 1 da Resolução número 2 de 2003. Tais requisitos consideram a necessidade de um manual do teste trazer uma descrição clara e suficiente de suas características técnicas no que tange 1. A especificação do construto que ele pretende avaliar. 2. A caracterização fundamentada na literatura da área. 3. Há pelo menos um estudo brasileiro com evidências positivas de validade, no caso de testes com amplas evidências de validade fora do país, ou pelo menos 2 estudos de validade quando se tratar de teste brasileiro ou estrangeiro com poucas evidências de validade. 4. Há pelo menos um estudo brasileiro de precisão com resultados iguais ou acima de 0,6. 16. Os testes psicológicos podem ser aplicados de maneira diferente daquela que consta em seu manual? O Conselho Federal de Psicologia, no uso de suas atribuições determinadas pela Lei nº 5.766, de 1971, de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo, publicou a Resolução CFP número 2, de 2003, a qual dispõe em seu artigo 16 e parágrafo único que, abre aspas, será considerada falta ética, conforme disposto na linha C do artigo 1º e nas alíneas G e H do artigo 2º do Código de Ética Profissional do Psicólogo, a utilização de testes psicológicos que não constam na relação de testes aprovados pelo CFP, salvo nos casos de pesquisa. Parágrafo único. O psicólogo que utiliza testes psicológicos como instrumento de trabalho, além do disposto no caput deste artigo, deve observar as informações contidas nos respectivos manuais e buscar informações adicionais para maior qualificação no aspecto técnico-operacional do uso do instrumento, sobre a fundamentação teórica referente ao construto avaliado, sobre pesquisas recentes realizadas com o teste, além de conhecimento de psicometria e estatística. Tá? Estatística também. Desse modo, o teste deverá ser utilizado somente conforme as orientações do manual de aplicação comercializado pela editora responsável e com avaliação favorável do Conselho Federal de Psicologia, de forma a garantir a cientificidade, bem como a qualidade técnica do processo de avaliação.